Olá, queridos seguidores do Clube da Fala. Eu sou Matheus Cirne, sou um dos professores de oratória do clube e hoje nós vamos trazer um tema interessantíssimo para todos vocês aprimorarem a comunicação e a oratória. E o nosso foco de hoje é apresentações no formato TED Talks. Vocês já tiveram interesse, curiosidade por esse tipo de apresentação? Já fizeram apresentações nesse formato? Então, continuem aqui comigo nesse vídeo que eu vou trazer dicas importantíssimas e esclarecimentos para vocês aprimorarem cada vez mais nessa técnica de apresentações. TED Talks é um formato específico que tem ganhado uma força nos últimos anos e hoje nós vamos entender um pouco mais como é que se processa esse tipo de apresentação e quais são as estratégias que vocês podem utilizar nesse formato de apresentação. O primeiro ponto para nós entendermos sobre o formato TED Talks é que esse tipo de apresentação ele serve para impactar o público. Eu vou utilizar como mote principal, como força motivadora, esse desejo de impactar o público. E as apresentações TED Talks, elas têm essa motivação. Então, se você quer preparar uma apresentação nesse formato, parta desse princípio de que você precisa impactar o público em um curto período de tempo. Para a gente começar a nossa conversa, eu trago para vocês uma frase, uma passagem do livro de Chris Anderson que aborda especificamente sobre TED Talks. E Chris Anderson diz o seguinte: a maior vantagem de optar pelo roteiro é fazer o melhor uso possível do tempo. Pode ser dificílimo condensar tudo o que você quer dizer em 10, 15 ou 18 minutos. Se houver necessidade de explicações complicadas ou passos importantes em seu processo de persuasão, talvez seja indispensável selecionar cada palavra e ajustar à perfeição cada frase ou parágrafo. Dessa passagem de Chris Anderson, o primeiro ponto que nós podemos extrair daí é a necessidade de preparação. As apresentações no formato TED Talks, elas têm um caráter mais espontâneo de apresentação. Parece tudo muito natural, a comunicação do palestrante parece fluida do início ao fim da apresentação, só que tudo isso envolve um processo de preparação nos bastidores. O primeiro ponto é nós não esquecermos de que, embora nós estejamos numa apresentação TED Talks, nós precisamos nos preparar. Precisamos fazer um bom gerenciamento de tempo. Nesse ponto específico do Chris Anderson, nós já temos aqui a preocupação com o gerenciamento de tempo. Você precisa organizar tudo o que você precisa dizer em 10, 15, 18 minutos. A apresentação TED Talks, ela acontece em um curto período de tempo. Então você vai se organizar, selecionar bem as informações que você vai levar para o público. Então, o primeiro ponto é impactar o público, depois ter um bom uso do tempo, fazer um bom gerenciamento de tempo, selecionando bem as informações e ter em mente de que tudo isso vai ajudar você no processo de persuasão do público. Persuasão no sentido de gerar impacto na plateia que está assistindo a sua apresentação. Por isso é importante selecionar cada palavra, ajustar cada momento da apresentação. Então essa passagem de Chris Anderson, ela é fundamental para nós começarmos a pensar sobre esse formato de apresentação em TED Talks. Aqui eu trago para vocês estratégias roteirizadas. Um ponto muito curioso do livro de Chris Anderson sobre TED é que nós temos tanto o formato de apresentações roteirizadas ou apresentações não roteirizadas. Chris Anderson, ele não exclui nenhum formato de apresentação. Pelo contrário, você pode sim fazer uma apresentação roteirizada ou você pode fazer uma apresentação não roteirizada de forma mais espontânea, tendo domínio de todo o conteúdo que você vai transmitir para o público.
Então, o primeiro ponto que eu trago aqui para as estratégias roteirizadas é: tenha o texto na ponta da língua, de modo que em momento algum ele pareça roteirizado, porque você precisa ter uma comunicação fluida, precisa trazer espontaneidade na transmissão das ideias. Além disso, tem que levar para o público o seu carisma, a sua simpatia, tem que ter empatia. As apresentações TED Talks, elas têm esse caráter mais íntimo. O palestrante, ele está no palco, sozinho, o formato de apresentação é bem minimalista e nós temos o público que está ali na expectativa pelas ideias inspiradoras que o palestrante vai levar. Então, é importante que haja espontaneidade nesse primeiro momento. Ter o texto na ponta da língua, ensaiar bastante, selecionar as informações que você vai levar para o público, estudar o roteiro. Esse é o primeiro passo de uma apresentação roteirizada: organizar o roteiro e estudar o roteiro de apresentação. Na sequência, recorra ao roteiro sem ler as informações, é claro, e você pode ter o roteiro diante de si, mas é importante que se encontre no modo fala e não no modo leitura. Pense na expressividade das palavras, pronunciando todas elas com naturalidade e entusiasmo. Em uma apresentação de TED Talks, você precisa ter uma preocupação, como eu falei no início do nosso encontro, de ter essa aproximação com o público, impressionar o público, impactar o público que está assistindo você. Para isso, você precisa curtir a sua apresentação, se comunicar com naturalidade, levando entusiasmo e, pensando de um ponto de vista mais técnico, é importante que você tenha uma boa dicção, articule bem as palavras, tenha um ritmo de fala moderado que permita com que você fale pausadamente ao longo da sua apresentação. E temos uma informação importantíssima para destacar desse segundo ponto aí que vocês veem na tela, que é se concentrar no modo fala e não no modo leitura. Por quê? Se você está lendo o roteiro, você acaba perdendo o protagonismo da apresentação. Muitas pessoas acabam se ancorando no roteiro de apresentação e isso acaba deixando a apresentação de forma artificial. A apresentação não fica fluida. Então, para que vocês tragam naturalidade e fluidez para esse momento, concentrem-se no modo fala e não no modo leitura. Na apresentação de TED Talks, vocês são os protagonistas da apresentação. E na sequência, nós vamos para o terceiro tópico, que é concentre o roteiro em tópicos de forma organizada, sequenciada. Mas é importante, novamente eu reforço, focar no modo fala e não no modo leitura. Você é o protagonista da apresentação. Aqui nós temos estratégias roteirizadas. E eu trago também estratégias não roteirizadas que são elencadas por Chris Anderson no seu livro sobre TED Talks. O primeiro ponto é buscar as melhores palavras para explicar um conceito essencial. Eu posso sim apresentar no formato TED Talks de modo não roteirizado, de forma mais espontânea. Algumas pessoas têm dificuldade de organizar as ideias em tópicos e seguirem aquelas informações. Mas é importante pensar o seguinte: se você tem conceitos para levar para o público, conceitos inovadores, alguma definição específica que você quer levar para a plateia, lembre que você precisa explicar isso da melhor forma possível, de forma objetiva e com clareza, buscando sempre ajustar o vocabulário de acordo com o público-alvo. Na sequência, nós temos o seguinte passo: faça boas transições dos momentos da apresentação, para não deixar de fora algo essencial. A sua apresentação é uma jornada de interação com o público o tempo todo.
e é fundamental que você organize essa jornada. É claro que você não vai levar o seu roteiro para a apresentação, isso vai acontecer de forma mais espontânea, mais livre, mas você precisa se preocupar com a transição dos momentos da apresentação. Isso é fundamental para que você tenha uma unidade de comunicação, para que a sua apresentação tenha coesão e coerência, que é o que todos nós buscamos em comunicação. É levar para as pessoas as informações com coesão e coerência. As minhas informações precisam estar encadeadas, usando os conectivos da língua portuguesa, seguindo a norma padrão da língua portuguesa, mas usando uma abordagem mais casual para não perder de vista o contato com o público, a conexão com o público, que é primordial nesse formato de apresentação. Depois, faça um bom gerenciamento de tempo. O gerenciamento de tempo, ele está no início da nossa apresentação, no trecho que eu li para vocês de Chris Anderson. Eu tenho que ter um bom gerenciamento de tempo, isso vai me ajudar a trazer concisão para a minha apresentação, vai me ajudar a trazer as ideias de forma clara e objetiva, buscando levar os conceitos mais difíceis de forma mais simples. Isso é um ato de empatia com a plateia que está assistindo a apresentação. Então, é sempre importante não perder esse ponto de vista. Nós precisamos buscar formas mais simples de transmitir uma informação para o público, independente de quem esteja na plateia. Eu preciso trazer clareza para a comunicação. Então, nós temos as estratégias roteirizadas que eu trouxe para vocês, as estratégias não roteirizadas, e aqui nós vamos pensar um pouco sobre a linguagem corporal. Como é que eu vou fazer esses ajustes para uma apresentação TED Talks? Primeiro ponto é usar o medo como motivação. Nós sabemos que as pessoas têm dificuldade de encarar o público. Nós temos o medo como um dos fatores que podem gerar aquele fracasso numa apresentação. Então, use esse medo como motivação. Foque na mensagem que você quer entregar para o público. Focando nesse propósito, você vai com certeza fazer a sua apresentação com brilhantismo. Use esse medo como motivação. Use esse medo como um fator que vai gerar ação para você no momento da apresentação. Comece a pensar em melhorias de performance para a sua apresentação TED Talks. Depois, deixe o seu corpo ajudar. Tente não fazer uma apresentação de forma robotizada. Procure fazer movimentos com os braços, fazer a varredura de olhar pela plateia, olhe para o seu público, sorria para o público. Tudo isso vai ajudar você a se comunicar melhor, a gerar mais conexão com quem está assistindo a sua apresentação. Cuide do corpo e da voz. Procure fazer uma boa hidratação. Um dia antes, lembre de beber mais água, hidratar o corpo, praticar atividade física, comer frutas com propriedade adstringente para que você faça a limpeza do trato vocal, pratique exercícios de respiração. Tudo isso vai ajudar você a ter uma boa projeção de voz no momento da sua apresentação TED Talks. Lembre-se do poder da vulnerabilidade. Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala dos altos e baixos que nós encaramos nas nossas vidas. Como estratégia para você trazer esse momento de vulnerabilidade para a apresentação, lembre da estratégia do storytelling, de contar uma história, trazer um relato pessoal. As histórias vão ajudar vocês a se conectarem com o público que está assistindo. Uma história, ela tem vários elementos que são próprios da narrativa, de qualquer narrativa. Toda história tem os personagens principais e secundários. Toda história acontece em um tempo específico, em um local específico. Toda história é composta de inúmeras peripécias.
vivenciadas pelos personagens. Que tal você usar essa estratégia de contação de história para poder impactar o público? Lembrando que no storytelling especificamente, nós trabalhamos com a jornada do herói, que é composta por 3 momentos principais: apresentação, jornada e mudança. A apresentação é o início de toda a narrativa. Era uma vez, um belo dia, na praia de Copacabana. Vejam bem, aqui eu estou iniciando uma narrativa. É o início de toda a história. Depois nós vamos para a jornada, para o desenvolvimento da história. Até que, em dado momento, em certo momento, foi então que eu estou fazendo uma transição entre uma etapa e outra da história. Eu estou começando a desenvolver a história e nesse momento de desenvolvimento eu vou trazer os altos e baixos da narrativa. É o momento de mais emoção da história, onde você vai apresentar os desafios, os obstáculos, altos e baixos. Tudo isso vai vir à tona nessa etapa do storytelling. E vamos para o momento final do storytelling, que é o momento de encerramento da história, onde você vai trazer a solução do conflito, uma moral, um aprendizado, o aprendizado vivenciado pelo herói, que vivenciou toda uma jornada repleta de aventuras. Então aqui nós temos a estrutura do storytelling, que é um recurso primordial que vocês podem utilizar no formato de apresentação em TED Talks para gerar impacto na plateia. Então, lembrem dessa estratégia que é muito boa e funciona. Contação de história é emoção, é apelo emocional. E para gerar conexão com o público, nada melhor do que contar histórias. E por que eu falo de vulnerabilidade? Porque quando nós falamos em storytelling, muitas pessoas acabam confundindo o storytelling. Pensam que, vou contar uma história, eu tenho que trazer só os momentos de êxito, de conquistas, de vitórias. Não, todo herói, na sua jornada, ele vai para o fundo do poço, ele passa pelos obstáculos, passa pelas dificuldades. Tudo isso são momentos de vulnerabilidade que precisam aparecer em toda a história. Desse modo, o público que está acompanhando o seu storytelling vai poder acompanhar os momentos de transição. O momento em que você passa por uma dificuldade e supera essa dificuldade. E segue para a transformação no final da narrativa. Então, essa estratégia de storytelling é muito boa e é ótima para vocês utilizarem no formato de apresentação TED Talks. Tudo isso vai agregar e vai gerar mais impacto em quem está assistindo a apresentação. Tenha sempre um plano B. Em qualquer apresentação, nós precisamos ter um plano B. Por isso, eu sempre reforço a importância de vocês saberem improvisar. Vocês precisam ter um bom repertório cultural de leituras, de filmes, buscar informação, autoconhecimento. Tudo isso é estratégia para que vocês tenham assuntos de apoio e consigam improvisar bem. Nós precisamos ter sempre um plano B. Toda apresentação, roteirizada ou não, ela é uma caixa de surpresas, porque, embora eu esteja na condição de palestrante, no final da minha palestra, provavelmente haverá interação com o público. No momento off, provavelmente, depois que eu encerrar a apresentação, eu vou ter um tempo de interação com o público. Na maior parte das apresentações, acontece dessa forma. Existe um momento para interação com o público e eu preciso ter o domínio de técnicas de improvisação. Eu preciso ter um bom repertório, planejar as perguntas possíveis que podem ser feitas pela plateia e procurar ter o domínio da linguagem corporal. Muitas pessoas, na hora do improviso, trazem a mão para o rosto, para a testa, começam a coçar a nuca, por exemplo, trazem a mão para a barba, ajeitam o cabelo.
O corpo muitas vezes não sabe como reagir no momento em que você é pego de surpresa. Então, comecem a pensar sobre esses momentos em que vocês precisam improvisar em apresentações. Isso vai ajudar muito vocês a terem um bom domínio da performance, principalmente no formato TED Talks. E lembre que a sua apresentação tem um propósito. Foque nesse propósito do início ao fim da apresentação. Focando no propósito, isso vai reduzir o medo, a ansiedade, aquela insegurança que sempre acontece antes da apresentação. Então, pense no propósito da apresentação. Uma apresentação no formato TED Talks tem por objetivo principal inspirar o público através de ideias inovadoras. Então, tenha esse propósito em mente. Foque nele e com certeza você vai ter uma excelente performance, vai se comunicar com brilhantismo. É claro que quando nós pensamos em apresentações TED Talks, é sempre uma mistura de comunicação verbal e comunicação não verbal. No plano da comunicação verbal, nós já vimos que nós temos o formato roteirizado de apresentação e o formato não roteirizado de apresentação. De qualquer modo, eu tenho que ter cautela em relação à transição dos momentos da apresentação e em relação às informações que eu vou transmitir. Se eu tiver informações complexas, conceitos, eu tenho que buscar formas mais simples, mais objetivas para transmitir isso para o público. Tenho que ter o domínio do gerenciamento de tempo também, que é um critério bem importante para esse formato de apresentação. Agora, no plano da linguagem corporal, da comunicação não verbal, é importante sempre direcionar o olhar para o público, sorrir para o público, gesticular bastante, lembrando sempre do seu protagonismo. Desse modo, a apresentação de vocês vai ser impecável. Pessoal, vocês gostaram desse conteúdo? Então, curtam esse vídeo, compartilhem com quem pensa em aprimorar a performance em apresentações, não só em apresentações no formato TED Talks, mas aqui eu trouxe para vocês dicas para todos os formatos de apresentação. Então aproveitem bastante essas informações, compartilhem com quem precisa desse conteúdo e nós nos vemos em outras oportunidades, onde eu vou trazer mais dicas de comunicação e oratória para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo.